Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco do nosso Inter, da nossa paixão. Bom, começando pelo que a gente tem que deixar bem claro uma coisa, né? Porque na torcida do Inter tem aqueles que são ou defenestradores de técnicos ou passam a mão assim, um pano tremendo pro técnico, aonde não se pode criticar absolutamente nada. Que tá começando a funcionar, que a gente tá vendo que a mecânica tá funcionando tanto no time reserva quanto no time titular, vamos dizer assim, até porque eu acredito que o Miguel Ángel Ramírez tem 18 titulares, nem todos são titulares, porque ele gosta, parece, de fazer esse rodízio em determinada partida, poupar determinados jogadores para que não se desgaste todo o grupo, para que se possa rodar bem o elenco, para que todos tenham possibilidades de jogar. Mas eu espero que ele mantenha uma base, né? Porque, vamos dizer assim, pelo menos de uns 6 a 7 jogadores titulares que sempre vão poder rodar volta e meia, porque não dá pra, obviamente, fazer todos os jogos com todos os jogadores, porque há muito desgaste, há muito problemas aonde pode estourar um determinado jogador, é muito jogo em cima de jogo, a gente tem que saber poupar, e eu espero que ele saiba colocar do 1 ao 11 e que ele consiga colocar, fazer um bom banco para substituições. Porque tu tem que formar ali, além de tu saber formar o teu 11, tu tem que saber formar também um bom banco de reservas para que, na necessidade de precisar mudar o panorama da partida, esse banco de reservas ele consiga fazer um bom número. Até porque a gente tem muitos bons jogadores. Muitos bons jogadores jovens, como o Caio Vidal, como o Praxedes, como o Maurício. Parece que ele está conseguindo ressuscitar o Nonato, coisa boa. A gente tem o Yuri Alberto, a gente tem o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro tem 20 anos só. A gente tem o Johnny, a gente tem o Léo Borges, que é um lateral que eu gosto muito na esquerda, que tem muita capacidade. Às vezes ele peca um pouco por ser jovem demais, mas ele tem muita capacidade de render muito por Internacional. A gente tem o Heitor, perdão. A gente tem de experientes o Sarabia, o Bosquilha, o Guerreiro, o Thiago Galhardo. A gente tem o Tyson. A gente tem também no meio de campo, a gente tem o Palácios, a gente tem muitos bons jogadores que podem render muito. A gente está vendo evoluções ali dentro do grupo do Internacional. O Maurício, o Yuri Alberto tá jogando muito, o Thiago Galhardo tá jogando muito. Eu tô gostando de ver os jovens que o Abelão promoveu ano passado, que estão rendendo. Tem o Lucas Ramos ainda. Tem muitos jovens que vão render muito para nós, porque é algo que é um trabalho que está sendo muito bem feito, até porque isso não é de hoje, isso é algo que está sendo feito há muito tempo, tanto que os resultados não são ruins como muitos pregam, porque parece que às vezes quando eu vejo alguns colorados, principalmente esses colorados influenciadores, como o Vozes do Coldê e a Rádio Mármore do Diabo, eles sempre dizem... eles sempre desmerecem todo o processo e todo o trabalho que foi feito, sendo que nem sempre a gente vai ganhar, porque um elenco ele vai se aprimorando, vai melhorando, tem muita coisa que vai acontecendo dentro do clube para que as coisas possam ir acontecendo, e a gente tem que lembrar de uma coisa: foi muito difícil o processo feito desde o tempo do Vitório Pífero, porque o Vitório Pífero ele comprometeu rendas do clube,
clube, ele adiantou muito dinheiro do clube, ele comprometeu a base, que é muito importante tu ter uma base forte, sólida, porque só vendendo jogadores jovens e fazendo essa rodagem tu vai conseguir um bom número de dinheiro. Tu perdeu muito não disputando competição internacional e perdendo a possibilidade de disputar várias competições que rendem dinheiro. Tu perdeu visibilidade, aconteceram muitas coisas, mas mesmo assim com tantos problemas, o Marcelo Medeiros conseguiu reformular o clube. Muitos podem dizer, mas ele é um derrotado, um perdedor, mas a gente tem que entender todas essas nuances que eu disse, que eu enumerei. Então, hoje se a gente tem a capacidade de colocar jovens, se a gente tem uma estrutura de time que brigou pelo Brasileirão, brigou pela Copa do Brasil, perdeu, mas nem sempre a gente vai ganhar. Isso é sempre bom ressaltar, porque imagina se a gente tivesse sido tão imediatista quando nas Copas Sul-Americanas o Boca nos eliminou e no Campeonato Brasileiro quando a gente perdeu pro Corinthians. Se a gente tivesse sido imediatista, pedido para que todo mundo saísse, que ninguém prestava no Internacional, a gente não teria ganho tudo que a gente ganhou. Então é bom a gente compreender e não ser tão definitivo e tão... porque é incrível como gostam de pessoalizar nos jogadores. Tem tanto jogador que é desmerecido. Obviamente, se não performar, se não desempenhar bem um bom futebol, tem que ser contundente na crítica e evidenciar aquilo que está errado. Mas não se pode fazer o que eu vejo, aquele gordinho do Vozes do Gigante, ele destroça os jogadores, ele faz piadinha dos jogadores. Cara, isso é a coisa mais ridícula do mundo, porque parece, primeiramente, que os argumentos que eles se utilizam são tão pobres, tão sem contundência, tão sem força. É incrível o que eles fazem, porque problemas sempre vão existir, e existem em todos os clubes, todos os times. Não tem time perfeito no mundo. Às vezes também, quando eu vejo críticas do Inter nos jogos que a gente faz, o adversário também ataca, e o adversário vai atacar. Parte da nossa... Parte por nós conseguir, da melhor forma, evitar que a gente sofra nos jogos. Mas o adversário vai atacar, inevitavelmente, ainda mais quando tu te propõe a atacar e a atacar. Tu tá sempre... quando tu vai gerar muitas chances de gol, quando tu vai ir muito pro ataque, o setor defensivo vai ficar um pouco mais desguarnecido. Obviamente que a gente espera que o técnico consiga, da melhor forma, conseguir o mais rápido possível, seja no perde pressiona, faz falta lá em cima para que o time possa se melhor recompor, perdeu a bola, que o time esteja bem ensaiado, bem desenhado, para que eles tenham um ordenamento dentro de campo, cada um ocupando uma linha do campo, aonde que possa fazer com que o adversário veja que tá tudo bem organizado e o adversário não vai conseguir passar. Contra venenos também, porque a gente tem que ter uma opção A, B e C, porque o nosso adversário vai nos estudar, ele vai ver os nossos erros e a gente não pode ser mais surpreendido como a gente foi. Eu tô vendo muitos avanços, as coisas estão funcionando melhor. Eu espero que o Miguel não use mais o Marcos Guilherme, porque pra mim, dentro do elenco do Inter, eu só vejo o Marcos Guilherme, um jogador que entra e não acrescenta nada. Eu espero que o Caio Vidal jogue mais, porque não dá pro Palácio ser titular no Carteiraço. Obviamente a gente tem que ressaltar que ele tá tendo algumas dificuldades de ambientação, que ele tá tendo alguns problemas, eu aceito. Mas o Caio Vidal tem que jogar, o Caio Vidal é da base, o Caio Vidal, ele é um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador que ele tem um bom 1 contra 1, ele faz com que o adversário faça faltas, que o adversário fique com cartão, ele consegue recompor muito bem, com muito mais qualidade. Então... Caio Vidal também tem que ter chances, porque o Palácio já chegou e já se tornou titular, já fez jogos em sequência. Todo mundo tem que ter sua chance, eu espero pelo menos, né? Obviamente, o Caio Vidal ele jogou
no jogo contra o Always Ready, mas o time não funcionou. O time também tem que funcionar. Parte do técnico fazer que o time funcione dentro de campo. E quando o time não funciona, pelo menos no primeiro tempo do Always Ready, já dava pra ver que tinha alguns problemas. Mas, obviamente, a gente nunca tem que ficar destruindo ou coisa do gênero, até porque o trabalho é muito bom e eu acredito muito nesse grupo, porque o nosso grupo ele é muito inteligente. Ele conseguiu absorver vários jeitos de jogar, desde o mais conservador até o mais desvairado, como o do Koldé, até esse mais bem elaborado, de uma maneira que tu tem que saber, uma construção constante e toda hora. E eu acredito que a gente vai ter boas coisas, eu acredito muito, porque a gente tá sempre disputando, é isso que é o mais interessante. Tu tá sempre disputando finais, tu tá sempre nas principais competições, tu tem chances de ganhar. E eu espero que o Miguel dê muito certo, porque eu gosto do Miguel. Ele é um bom técnico, ele é inteligente, ele tem capacidade. Ele só não tem muita experiência e bagagem, mas com isso no tempo se adquire. E eu tava vendo essa coisa do Nilmar. Eu espero que o Nilmar, talvez fazendo um contrato de produtividade com o Nilmar seria uma boa, porque o Nilmar ele é um jogador muito bom e ele teve um problema muito grave. Quem sabe dando toda a estrutura para que ele consiga, porque ele tá bem, ele tá magro, ele tá em boa forma. Talvez ele tenha uma estrutura do Inter para se desenvolver ali na academia, tudo. Ele possa voltar bem e possa voltar para a carreira, porque ele sempre foi um jogador de alta performance. Talvez um contrato de produtividade, tomara, até porque seria muito bom recuperar ele. O Neymar foi muito importante em momentos muito cruciais e nos deu muita alegria. E vamos torcer muito, porque o que importa é o Inter e o que importa é que tudo dê certo.